Título da mensagem: Escolhendo as escolhas de Deus. Escolhendo as escolhas de Deus. Se você quiser deixar aberto no livro de Ruth, nós vamos falar sobre esse livro da Bíblia hoje. Lá em Ruth. Vários versículos nós vamos utilizar, então, se você quiser deixar aberto lá, já ajuda. Escolhendo as escolhas de Deus. Não são raros os momentos na vida que a desesperança é tão grande que nós não conseguimos ver saída. Por muitas vezes nós nos deparamos tendo que escolher entre o nada e o nada, não é verdade? Entre um sofrimento e outro. Muitas vezes nós nos vemos na triste situação em termos que escolher entre um sofrimento e outro. Creio que muitos de nós já nos deparamos já nos pegamos numa situação em que nós estamos olhando para cima e dizendo a Deus: olha, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que decidir, eu não sei para onde correr. Quantas vezes não nos encontramos em uma situação como essa? É uma situação drástica, né? Um momento difícil como esse que o livro de Ruth nos relata, nos conta. O livro de Ruth fala ali de Noemi e suas noras, que viviam um momento de profunda desesperança e de profunda incerteza. Esse é o que está por trás ali do enredo da história, né? Aquela história, a crise 360. Noemi vivia de fato um momento bastante difícil e é sobre esse momento que nós vamos tratar hoje. A história começa, o livro de Ruth começa relatando a história dessa família, quando o marido de Noemi decide sair de Belém e morar em Moabe, procurando melhores condições de vida. Eles saem do país de origem e vão ser imigrantes numa terra que não conheciam, buscando melhores condições de vida. O tempo passa e em algum momento tudo dá errado, né? O texto relata que todos os homens dessa família morrem. Morre o marido de Noemi, morrem os seus 2 filhos. Tudo dá errado. Eles estão agora numa terra estranha e a situação de fato era trágica em todos os aspectos para Noemi agora, que perdeu o marido e seus 2 filhos. A situação, a crise se apresentava do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, emocional, espiritual. Uma crise realmente 360, né, como se diz hoje, de todos os lados. Noemi agora era uma imigrante numa terra estranha. Ela era uma adoradora de um Deus estranho nessa terra, porque ela adorava o Deus de Israel. Em Moabe não se adorava o Deus de Israel. Já era idosa, viúva, sem filhos, em uma sociedade na qual o principal trabalho da mulher de fato era casar. A mulher não tinha muita alternativa nessa época, a não ser casar-se. Esse era o trabalho realmente que a mulher exercia nessa sociedade. E agora, além de tudo isso, sem ter uma fonte de renda, um problema econômico, um problema social, porque morava numa terra estranha, um problema espiritual, porque não se prestava culto ao Senhor naquela terra, um problema de todas as ordens. Agora, além de tudo, Noemi está responsável pelas suas 2 noras, Orfa e Ruth, que também ficaram viúvas. Noemi agora era chefe dessa família, era a principal líder numa sociedade patriarcal. Noemi muito provavelmente nunca tinha participado de decisões da sua vida, porque não era comum a mulher participar de decisões econômicas na família. Muito provavelmente ela não sabia o que fazer, muito provavelmente ela estava com muitas incertezas, muito provavelmente ela não se sentia confortável no papel que agora ela tinha que assumir. Desnorteada então, ela toma uma decisão óbvia: voltar de onde veio, Belém, para terminar os seus dias, sabe-se lá Deus como. Noemi de fato acreditava, e o texto relata isso, o livro relata isso, que Deus, o Senhor, havia de fato descarregado a mão contra ela. É o que ela diz, que o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Portanto, na visão de Noemi, permitir que as suas noras
a acompanhassem de volta a Belém seria o mesmo que colocá-las na mira do Deus eterno também. Porque na sua concepção, na sua visão, na sua análise da situação, de fato Deus estava contra ela. É o que o texto diz. Noemi, então, no caminho de volta a Belém, ela libera as suas 2 noras do compromisso legal que tinham de permanecer com ela. Ela diz: olha, vocês estão liberadas da aliança do Deus de Israel, vocês estão liberados do compromisso que assumiram perante os meus filhos de casamento, vocês não são mais povo dele, não são mais parte desse povo, porque Ruth e Órfão eram moabitas. Vocês podem de fato voltar para a casa dos seus pais e podem voltar aos seus antigos deuses. Vocês estão liberadas da aliança que firmaram com o povo e com o Deus de Israel. É nesse momento então, de uma profunda incerteza e de profunda desesperança, que algo extraordinário começa a acontecer. Porque nesse momento então a graça de Deus, ela invade a história de Ruth e Noemi, porque ao contrário de Orfa, que foi embora, Ruth escolhe as escolhas de Deus. Ao contrário da sua cunhada, ela escolhe o que Deus já havia escolhido. Nós vamos ver então como essa história, ela nos ajuda nos momentos em que enfrentamos de desesperança, nos momentos em que enfrentamos de profundas e graves incertezas, naqueles momentos que nós não sabemos que rumo tomar, o que fazer. Nós vamos ver como que a palavra nos ajuda nesse sentido, amém? Se você quiser deixar aberto então Ruth, capítulo 1, do verso 14 em diante, nós vamos ler. Nos momentos de desesperança e indecisão, nós precisamos escolher as escolhas de Deus. Deus já havia escolhido abençoar o povo de Israel, mais do que qualquer outra nação. É essa escolha que Ruth escolhe, e é essa escolha que Orfa, sua cunhada, rejeita. Ruth escolhe pelo povo de Israel. Nós precisamos ter a noção aqui que nesse tempo você se converter ao Senhor implicava necessariamente você se converter ao povo de Deus também. É inconcebível para a palavra você se converter a Deus sem se converter ao seu povo. Isso não muda na nova aliança. Para que você faça parte da aliança que Jesus firma no Calvário, você precisa ser povo dele. Precisa também se converter ao corpo de Cristo. Não apenas a Deus, você precisa ser parte desse povo. Não existe cristão isolado. Não existe, nunca existiu na palavra você viver de uma forma sozinha. Era impossível você ser parte, servir ao Deus de Israel sem estar junto desse povo. Hoje é a mesma coisa, você não é irregular. Eu não digo que seja impossível, mas é irregular. Não é o ideal você servir a Deus de um ponto de vista sozinho, sem fazer parte desse corpo. É nesse contexto, nessa visão de coletivo que nós precisamos sempre olhar a palavra. E é aqui que a gente precisa entender, porque esse conceito é importantíssimo para entender o livro de Ruth. Porque ela não abandona o povo de Deus. Que é porque Deus também havia escolhido abençoar esse povo mais do que qualquer outra nação. Amém? Então Ruth, do capítulo 1, do 14 em diante, diz assim: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram as duas então rumo a Belém.
Sem dúvidas, as escolhas que fazemos, elas são muito importantes. As escolhas que tomamos pessoalmente impactam diretamente as nossas vidas. Não quero aqui minimizar a responsabilidade, a enorme responsabilidade que temos em escolher. Mas nós precisamos olhar um outro aspecto disso, que são as decisões de Deus, as escolhas de Deus. Porque as escolhas de Deus também impactam nossa vida muito mais, até mesmo muito mais do que as nossas próprias escolhas. Veja bem, eu não posso, como um simples ser humano, decidir o meu destino final por mim mesmo. Eu não posso, como um simples ser humano, dizer, olha, a parte de Deus dizer que eu não vou morrer. Nós não podemos escolher que não morreremos, fisicamente ou espiritualmente, a parte de Deus. Mas porque o Deus de toda graça na eternidade decidiu se tornar um de nós e morrer a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, porque antes da fundação do mundo, Deus Pai decidiu sacrificar o Cordeiro em nosso favor. Se eu crer em Jesus e em sua obra, eu não morro mais, eu tenho a vida eterna. Mas perceba que isso foi uma escolha que Deus fez anterior à minha. Eu não tenho como simples ser humano tomar uma decisão que mudasse o meu destino final. Ele só foi mudado, a morte eterna que estava reservada a mim e você, esse destino tenebroso só foi mudado por uma decisão de Deus anterior. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Outra decisão que Deus toma, que impacta profundamente a nossa vida, que é a que nós já falamos. Deus decidiu abençoar o seu povo. Israel, a quem ele escolheu, e hoje a igreja, porque dos dois povos ele fez um só, como diz a carta em Efésios. Derrubando o muro da inimizade, em Cristo ele forma a nova humanidade, entre judeus e gentil, a nova humanidade que ele decidiu abençoar. E não existe decisão humana contrária que possa invalidar essa decisão de Deus. É uma decisão dele. Deus chegou ao ponto de dizer a Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. O povo que ele estava iniciando por meio de Abraão. Então pouco importa o que o ser humano decida contra essa decisão de Deus. E muitos humanos decidiram contra essa decisão de Deus ao longo da história. A perseguição aos cristãos no Império Romano, a perseguição aos judeus por meio de Hitler, Deus seguiu abençoando o seu povo, pouco importasse a decisão humana em contrário. Qual que é a conclusão então que nós tiramos disso tudo? Escolher as escolhas de Deus é sempre a melhor escolha, como Ruth fez. E como eu sei que eu estou escolhendo as escolhas de Deus? Quando eu escolho segundo os seus princípios e não segundo o nosso próprio coração. Eu tenho certeza que eu estou escolhendo as escolhas de Deus quando eu escolho segundo os seus princípios. Repare que é justamente isso que Orfa não faz. Ela escolhe abandonar o povo da aliança. Ela decide isso. Ela escolhe voltar aos seus deuses antigos. Ela abandona o povo de Deus. Ela abandona o próprio Deus. Ela quebra vários princípios. E já não se ouve mais falar dela pelo restante do livro, pelo restante da Bíblia. Não se menciona mais Orfa. E imagino que o destino dela não foi nada bom, porque ela voltou aos antigos deuses, à idolatria. Ela negou, rejeitou ao Senhor, rejeitou ao seu povo, rejeitou a Deus. A escolha de Orfa, de um ponto de vista humano, ela é compreensível. Porque ela não tinha futuro algum em Belém do ponto de vista humano, ao lado de Noemi. Aliás, a própria Noemi a incentivou a voltar. Insistiu com ela de uma forma veemente, olha, vocês estão liberadas do compromisso. Estava tudo certo. Ela tinha, de certa forma, o direito de fazê-lo. A sua sogra estava liberando. Só que o problema de Orfa é que ela não entendeu que Noemi estava sendo apenas nobre. Noemi estava cumprindo o princípio de cuidar daqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade. Estava sendo nobre, tomando uma decisão nobre. Na visão de Noemi, Deus estava contra ela. E obrigar que essas duas jovens ficassem junto com ela, seria o mesmo, como já dissemos, de colocá-las na mira de Deus. Noemi não queria carregar esse peso.
Então ela age com nobreza. Olha, vocês podem ir. Uma decisão difícil. Ela estava abrindo mão da única família que lhe tinha restado. Ela estava escolhendo entre o nada e o nada, entre um sofrimento e outro. Uma indecisão grande. Mas Orfa não percebe isso. E ela então toma uma péssima decisão. Porque ela quebra um princípio inegociável da aliança. Adorarás apenas o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses diante de mim. E ela volta ao seu antigo povo. E ela volta ao seu antigo Deus. Dá a impressão, quando lemos o livro, que Orfa estava só esperando um empurrão para fazer o que era mais conveniente a ela, no final das contas. Conhece gente que procura vários conselhos, até que se ouve o conselho que casa com o que você já queria fazer? Quantas vezes? Não ouvimos, sabemos, a nossa consciência falou contra nós, as circunstâncias falaram, vários conselhos falaram, mas nós procuramos até que nós encontramos alguém que concorde conosco. E aí fazemos o que queremos. Dá a impressão que é isso que Orfa estava fazendo. E nós precisamos prestar atenção nisso. Quando nós estivermos indecisos de verdade ou indecisos, entre aspas, jamais junte a fome com a vontade de comer. Se você quer ser honesto diante de Deus em suas escolhas, procure opiniões, jamais procure opiniões apenas para apoiar o que você já queria fazer. Por uma razão muito simples. Escolher as escolhas de Deus geralmente implica escolhermos contra o nosso próprio coração. Não são raras as vezes em que nós temos que escolher contra a nossa própria vontade. Muitas vezes, os princípios de Deus vão se chocar com os nossos princípios. E é aí que nós precisamos escolher segundo as escolhas de Deus. Frustrar nós mesmos e não frustrar a aliança que fizemos com Deus. Se nós queremos tomar boas decisões na vida, precisamos ser honestos. Diante da dúvida, nós precisamos duvidar de nós mesmos e jamais da palavra. Se existe algo que precisa ser quebrado, é a nossa vontade própria e jamais os princípios de Deus, quando tomamos decisões. Ah, Murilo, mas Orfa queria casar novamente. É um direito dela. Noemi reconheceu isso. Todo jovem tem o direito de casar novamente, não é verdade? E casamento naquela época não era apenas uma decisão, né? Era uma questão de sobrevivência para a mulher. Era um direito dela, ela era uma jovem. Afinal de contas, o jovem tem necessidades, tem vontades. Ah, mas ela queria tanto ter uma vida boa. E todo filho de Deus merece uma vida boa, não é mesmo? Ela queria. Era um direito dela. É algo bom, é algo legítimo de se buscar. Todos nós buscamos uma vida boa. E se não bastassem todos esses argumentos, a própria sogra a liberou do compromisso. Veja Orfa pensando, né? Quantos sinais Deus não está me dando? Quantos sinais o Deus de Israel não está me dando que de fato eu preciso abandoná-lo? Quantos sinais de fato não estão me rondando para tomar essa decisão de abandonar a Deus? Melhor obedecer, não é mesmo? Já que, né, minha própria sogra está me liberando. Conveniente demais, não é? O sujeito quer comprar um carro zero, ele não tem dinheiro. Ele quer fazer uma viagem, mas ele não tem dinheiro. E ele acha um sinal de Deus no meio do nada, com base em vozes da própria cabeça. E vai, e se mete numa confusão. O sujeito quer se divorciar, quer ter relação ilícita. Ele não tem motivo para se divorciar, bíblico.
Ele não está sofrendo nenhum tipo de violência. Ou ela não está sofrendo nenhum tipo de violência física, psicológica. Não está acontecendo nada disso, não há adultério. Mas a pessoa quer. E ela consegue ter a capacidade de falar que o Deus que disse que abomina o divórcio falou com ela para ela se divorciar. Que o Deus que preza pela santidade, pela retidão, pelos seus princípios, a autorizou a ter relações fora do casamento. Ela acha. Porque ela começa a pular de igreja em igreja até que ache alguém que concorde com a opinião dela. Até que ache um líder, um pastor, que vá relativizar o princípio. Conveniente? Conveniências. A decisão que Orfa toma é com base no seu próprio coração, que é enganoso, e não com base nos princípios de Deus, que são seguros. Sempre, sempre, todas as vezes, 100% das vezes que houver dúvidas, é preciso escolher pelos princípios de Deus, ainda que isso pareça que vá nos matar, como parecia para Ruth, como parecia para Orfa. Jesus disse isso em outras palavras: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que a perder em favor de mim e do Evangelho, a encontrará. É exatamente o que Jesus está dizendo. Entenda, nós precisamos entender essa manhã, que os caminhos em Deus são criados. Presta bem atenção, irmãos. As oportunidades dessa vida são criadas. Os caminhos são abertos em Deus quando nós seguimos seus princípios, não quando nós somos convenientes. Caminhos são abertos quando nós obedecemos os seus princípios. Deus abre caminhos para nós quando, apesar de parecer uma loucura obedecer, nós obedecemos, mesmo parecendo que isso vá nos matar. Nós poderíamos citar vários exemplos bíblicos disso. O próprio Jesus, o próprio Daniel, na cova dos leões, tantos outros. O Mar Vermelho que se abre, parecia uma loucura ir para o Mar Vermelho, mas ele se abriu. Quando nós obedecemos os princípios de Deus, Deus abre um caminho para nós no meio do nada. Nós sempre estaremos seguros se escolhermos as escolhas de Deus. Orfa seguiu o próprio desejo de ser esposa novamente. E ninguém mais lembrou dela na história do povo de Deus. Ruth, por outro lado, apesar de ainda querer ser esposa, ela seguiu com o desejo de ser filha antes de tudo. Ela manteve os seus princípios. E no final das contas ela casa de novo, como diz o livro. E no final das contas ela acaba casando e entrando para a linhagem real de Davi. Logo para a linhagem real de Jesus. E nunca mais é esquecida, porque ela é uma das poucas mulheres, apenas 4, citadas inclusive na genealogia de Mateus. Ela é honrada pelo próprio Deus, sendo colocada na genealogia do Salvador. Orfa é esquecida. Ruth fez uma escolha que parecia que ia matá-la, mas ela é posicionada na família real de Jesus, mesmo sendo uma estrangeira. Mesmo sendo uma mulher, ela é mencionada na genealogia. Não se mencionava mulheres na genealogia, mas ela é honrada a esse ponto, de ser colocada como uma estrangeira na família real do Rei dos Reis. Vale o princípio que C.S. Lewis disse: se você olhar para a terra, você não tem nada. Se você olhar para o céu, você ganha a terra também. Amém? Se você olhar para o céu, para os princípios de Deus, você ganha a terra, como aconteceu com Ruth. Se você olhar para a terra, você não vai ter nada. É preciso seguir com o desejo de ser filho, de continuar sendo filho, contra tudo e contra todos nessa sociedade afundada na maldade em que vivemos. É isso que Ruth decidiu. Seguir sendo filha. É preciso escolher as escolhas de Deus, ainda que essa vontade te arraste para a cova dos leões. Porque ainda que Deus te arraste para a cova dos leões, Ele é poderoso para te preservar lá dentro.
Ele é poderoso para fechar a boca do leão. Ele é poderoso para te colocar de volta na posição que você merecia, na posição que Ele desejava te entregar, na posição em que Deus deseja para os seus filhos. Jesus já foi esmagado em nosso favor. Jesus já seguiu a vontade de Deus e foi esmagado em nosso lugar. A vontade de Deus não nos esmagará. A vontade de Deus não nos matará, ainda que pareça. Pode parecer que o caminho que Ele nos conduz às vezes nos leva direto para o olho do furacão, nos leva direto para o perigo. Mas essa vontade dEle jamais nos levará a um lugar em que Ele não te proteja. A um lugar que não seja da sua vontade. Porque o único que de fato foi massacrado nessa vida se chama Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele foi moído para que nós possamos viver. Ele foi esfolado para que nós possamos ter vida e permanecermos seguros para sempre. Ele foi morto para que nós possamos ter a sua vida hoje e sempre. É em favor do seu povo que Jesus fez isso. Amém? Segundo ponto. Se você quiser abrir em Ruth 1, 19 em diante. Nos momentos de desesperança e indecisão, lembre-se que somente Deus tem a última palavra. Somente Deus tem a última palavra sobre as nossas vidas, em qualquer circunstância. E essa afirmação ela não pode ser um discurso vazio ou fatalista. Esse discurso, essa afirmação precisa ser a verdade inabalável, que te guia pelo escuro até que a luz se acenda novamente. Dizer que Deus tem a última palavra em nossa vida não pode ser um discurso fatalista. Tem que ser um discurso de confiança. Um discurso que nos guia por meio do vale escuro, até que o dia, até que o sol raie novamente e nós consigamos ver. Diz aí o texto, 1,19, Noemi. Veja que Noemi afirmou no começo do livro o seguinte: será que a Noemi, quando ela volta, perguntaram as mulheres, né? Quando ela volta a Belém, será que é Noemi? Mas Noemi responde: não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga. Noemi quer dizer algo ligado à suavidade. Não me chame mais Noemi, me chame Mara daqui para frente, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta a Belém. Por que vocês me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Agora olha o final do livro. Ruth 4, 14 ao 17. Ruth 4, 14 ao 17. Só Deus tem a última palavra em nossas vidas. Olha o final do livro. As mulheres, as mesmas, disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, que é filho de Ruth, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Melhor que 7 filhos é uma expressão que melhor que filhos perfeitos. 7 é o número da perfeição. Noemi pôs um menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o rei Davi. Noemi estava tão abalada, tão numa situação de tanta desesperança, que ela chega a mudar o próprio nome. O nome naquela sociedade dizia muito sobre a identidade da pessoa. Então ela começa a se recusar a ser chamada Noemi, porque não tinha suavidade alguma, leveza alguma na sua vida naquele momento. Então ela começa a ficar incomodada de ser chamada por aquele nome, era incompatível com o que ela estava vivendo. E ela fala: olha, me chama de Mara daqui para frente, porque a coisa está feia. A coisa está feia. Não faz sentido ser chamada Noemi. Mas no final das contas, você percebe que aquelas mulheres voltam a chamá-la Noemi, porque só Deus tem a última palavra em nossas vidas, seja em qualquer circunstância.
Vou repetir, só Deus tem a última palavra na sua vida. Amém? Em qualquer circunstância. Não pode ser um discurso fatalista essa verdade. É uma verdade que tem que nos segurar nos momentos difíceis. Só Deus tem a última palavra. Pouco importa a sentença do médico, pouco importa a sentença do juiz, pouco importa as circunstâncias. Só Deus tem a última palavra em nossas vidas. E Ele abençoa aqueles que escolhem segundo as suas escolhas. Você percebe que Noemi muda o seu nome. E nós não deveríamos infantilizar a fé de Noemi. Porque nós tendemos a pensar, irmãos, que por conta do grande sofrimento que ela estava passando, e a história aqui se parece até com Jó, até a frase que ela usa, que veio de mão vazia, saiu de mãos cheias e voltou de mão vazia, louvado seja Deus, parecido com o que Jó fala. E nós não deveríamos infantilizar, porque nós tendemos a olhar para essa situação, olha, ela sofreu muito, então era normal, natural que ela estivesse decepcionada com Deus. Por isso que ela diz o que ela disse. É por isso que ela disse que o Senhor trouxe desgraça sobre ela, que o Senhor tinha voltado e descarregado a mão contra ela. Nós tendemos a pensar da seguinte forma, olha, veja bem, ela está dizendo isso porque ela está sofrendo, mas é claro que Deus não fez isso na verdade. É claro que na verdade Deus não trata os seus filhos dessa forma. Então, ela estava confundindo as coisas, ela estava confusa, um momento difícil, né? Então ela trocou até o próprio nome, ela estava fazendo biquinho lá para Deus, estava nervosinha com Deus, ela troca o próprio nome, mas depois Deus restitui tudo na vida dela. E aí ela volta a ser chamada Noemi, e no final do livro então ela percebe que ela fez besteira. E eu não acredito nisso. Na minha opinião, na minha humilde opinião, Noemi estava muito consciente do que ela estava fazendo. Na minha opinião, a fé de Noemi era extremamente madura. Não era uma fé infantil. Porque eu não posso crer que Noemi ficou nervosinha, bravinha com Deus e fez tudo isso e disse tudo isso. E se viu dessa forma. E no final, Deus a preserva, Deus dá um futuro financeiro para ela numa sociedade difícil. Deus dá um neto para ela. Ela tem esse tipo de proteção de Deus, mas perceba que Deus não ressuscitou o marido e seus 2 filhos. Ela continuou com essa perda, do mesmo jeito. Será mesmo que, por conta do neto que ela recebeu, e porque Deus a sustentou financeiramente, a dor de ter perdido 2 filhos de uma vez só, parece que foi de uma vez só, e o próprio marido foi superada por conta disso, uma coisa troca a outra, substitui a outra? Eu não creio nisso. Eu creio que ela continuou sofrendo essa perda sempre. Perdeu seus 2 filhos. Como que isso pode ser substituído? Então não é uma questão que Noemi perdeu a noção por um momento e falou bobagem. Eu penso que ela estava muito consciente. Nós não deveríamos ler o texto dessa forma, porque sugere uma fé infantil a Noemi. Noemi era madura. Era tão madura que ela entendia que tudo o que acontece na vida dela, no final das contas, a palavra final é de Deus, do Todo-Poderoso. Para o bem e para o mal. Para o bem ou para o mal, Noemi entendia que Deus é Deus. A fé dela era tão madura que ela reconhece que por alguma razão que ela desconhecia, o Senhor de toda a graça havia descarregado a mão contra ela. Ela não sabia explicar isso. Mas, apesar dos nãos de Deus, ela continuou escolhendo as escolhas de Deus. E reconhecendo que Deus é fiel e bondoso da mesma forma. Olha o que ela diz lá no capítulo 2, 20. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, Boaz, quando ela já está em Belém, que se casa com Ruth. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com vivos e com mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi não estava bravinha com Deus.
ela continuou seguindo, confiando na lealdade e na bondade de Deus. E continuou obedecendo ao seu Deus. Porque ela sabia que se ela retornasse a Belém, naquelas terras ela teria o seu resgatador. Porque essa era a lei do seu Deus. Essa era a lei em Israel. E ela volta, e ela sabia que ela seria exposta. Quando ela chega, as mulheres perguntam, não é Noemi? Ela sabia que ela seria exposta, que ela passaria vergonha, porque ela estava voltando sem nada. Não era bem visto quem saía de Israel. Ela saiu de Israel por conta do seu marido para ter melhores condições. Voltou sem nada. Ela seria humilhada, ela sabia, mas ela obedece a Deus. Porque ela sabia que naquelas terras, um resgatador, o parente mais próximo, deveria resgatá-la, deveria sustentá-la no final das contas. Esse era o dever em Israel. E ela chega a exclamar para Ruth, num momento de dificuldade ainda e de dor: seja ele abençoado pelo Senhor. O Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com vivos e com mortos, com todos. Deus continua sendo leal na cabeça de Noemi, apesar dos nãos que Deus disse para ela. Apesar de ter lhe tirado o marido e 2 filhos. Apesar de ter perdido a outra nora, que a abandonou. Apesar de não ter mais nada, ela continua dizendo que Deus é bondoso e que Deus é leal. Eu não posso acreditar que uma fé dessa é infantil. É uma fé madura. É a fé que nós devemos ter. Noemi faz 2 coisas impressionantes. Ela continua reconhecendo a lealdade de Deus e bondade de Deus no meio da dor. E 2, ela não nega a sua própria condição, a sua própria realidade. Isso é uma aula para os tempos que nós vivemos, para a igreja brasileira dos nossos dias. Quantos aqui já não ouviram aquela história? Se eu estou doente, eu não posso nem falar que eu estou doente, porque senão Deus não opera. Não, eu estou com um problema de saúde aqui, vamos orar. Não, você não pode nem falar que você está, senão Deus não opera. Tem que falar que você está curado. Isso aí tem um nome, se chama confissão positiva, isso não existe. Isso não é bíblico. Negar a própria condição não é bíblico. Negar a própria situação não é bíblico. Fingir que não existe não é bíblico. O que é e tem que ser com todas as nossas forças. Isso não é ser autêntico. Eu não posso nem mencionar que eu estou passando uma dificuldade. Não. Tem que falar que você é próspero, que eu sou próspero. Porque tem aquelas histórias, né? Você vai comer do melhor dessa terra. Tem aquelas histórias, olha, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Eu vou prosperar. Quando algo dá errado, isso aí é obra de Satanás. Não tem nada a ver com Deus. Olha Noemi aqui. Não tem nada a ver com Deus. Deus só faz coisa boa, assim, no nosso conceito, né? Nós negamos. Existe uma teologia que te diz para você negar, para você ficar falando e confessando que você é próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Isso não é Bíblia. Isso aí eu não sei nem o que é. Lei da atração, sei lá eu o que é isso aí. Que os caras defendem. Não é Bíblia. Nada a ver. Nada a ver com a palavra. Olha o que Noemi faz no meio da dificuldade dela. Ela diz, olha, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Ela não nega. Ela não fica dizendo, não, eu sou próspera, não, eu sou isso, não, eu sou aquilo. Ela muda até o nome. Está amargo. É isso que Deus fez. Por alguma razão que eu não sei, Deus está fazendo isso. Mas certamente Deus continuará me conduzindo segundo a sua lealdade e bondade para com vivos e para com mortos. Porque Deus é fiel. E nada muda essa verdade. Deus escolheu ser fiel. E jamais Ele será infiel. Deus escolheu isso. Nada do que aconteça em nossas vidas pode fazer com que Deus seja infiel em alguma circunstância.
É o que Noemi está dizendo. Noemi tinha a fé do próprio Cristo. Porque Jesus, no auge da sua aflição e da sua angústia, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Homens e mulheres de Deus, que mudaram a minha e a sua vida porque escolheram as escolhas de Deus. Isso é fé verdadeira. É no momento da dificuldade dizer: Senhor, se possível, afasta de mim, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. É isso que Noemi fez, é isso que Jó fez, é isso que Jesus fez. Fé verdadeira é confiança. Fé verdadeira considera o não de Deus como uma resposta possível e segue-se amando a Deus da mesma forma. Fé madura ouve o não de Deus e agradece, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existe um Deus nos céus. Um Deus nos céus. E nos momentos escuros, nós precisamos agarrar nesse fato. Fato. Não teoria, fato. De que apenas Deus tem a última palavra sobre as nossas vidas. Apenas Ele é capaz de dar a palavra final. E nos vales escuros, é nessa verdade que nós temos que nos agarrar até que o dia se faça dia novamente. Amém? Só Deus tem a última palavra. Maturidade da fé de Noemi. Maturidade da fé dessa mulher que compreendeu que os caminhos do Senhor, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os dela. Ela perde 2 filhos, não esqueçamos disso, ela perde 2 filhos e o marido. E ela continua chamando Deus de leal e bondoso. É essa fé que nós devemos ter. Não aquela que tenta mudar a Deus. Não aquela que nós oramos para fazer Deus se curvar à nossa vontade. Nós devemos orar para que nós possamos nos conformar à vontade de Deus. Se possível, passa de mim, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Caminhando para o fim, 3º ponto. Nos momentos de desesperança e incerteza, Deus sempre estará lá. Ele escolheu nos resgatar, mesmo tomando um enorme prejuízo. Confie nele. Deus nos resgata e escolheu isso, mesmo que Ele tenha tomado prejuízos desde então. Jesus só tomou prejuízo por nossa causa. Jesus não teve nenhum lucro por nossa causa. Desde quando Ele decidiu isso, na eternidade, Ele não teve nenhuma vantagem pessoal em escolher nos salvar. O texto diz aí que Ruth, para o final, capítulo 2 em diante, melhor dizendo, que Ruth, ao chegar em Belém, ela vai trabalhar nos campos, porque além de ser esposa, trabalhar nos campos era uma das poucas ocupações que uma mulher podia fazer. E a lei de Deus dizia que os pobres poderiam pegar o que caía da colheita. É isso que Ruth vai fazer, pegar as sobras do que estava lá, para que não morresse de fome e pudesse sustentar a sua sogra também. Coincidentemente, ela cai nos campos de Boaz. E depois de um tempo, Boaz a trata com bondade. E depois de um tempo, Noemi, melhor dizendo, aconselha Ruth a deitar-se perto de Boaz sem ter relações com ele, porque eles seriam dos parentes do seu marido, alguém que poderia resgatá-las. Resgatar no sentido de resgate mesmo, troca comercial, comprar a propriedade antiga, sustentá-las e também casar-se com Ruth. E com isso, incitar uma descendência em nome do marido falecido de Ruth. Essa era a lei em geral em Israel. Não existe muito consenso sobre essa época, porque nós estamos na época de Juízes. Todavia, em geral, é essa a explicação que se dá. Boaz então afirma, quando Ruth deita-se aos seus pés durante a colheita,
e ela diz quem ela é, e Boaz olha para ela e diz: olha, eu te resgataria, mas existe um outro parente mais próximo que eu. E a lei de Deus diz que quem tem que resgatar, quem tem a preferência é o parente mais próximo. E ele diz isso a Ruth. E eu não posso, Ruth, disse Boaz, passar por cima do direito dele. Portanto, eu vou conversar amanhã nas portas da cidade, isso significa um julgamento. Ele convoca o parente mais próximo para negociar o resgate de Ruth. E essa atitude de Boaz, ela nos lembra uma certa história em que o Deus de toda a graça queria nos salvar, mas ao mesmo tempo ele não poderia abrir mão da sua implacável justiça que estava na sua lei. Isso nos lembra uma certa história de um Deus que é justiça e que é amor ao mesmo tempo. E esse Deus, na eternidade, ele quis nos salvar, mas ele jamais desejou fazê-lo passando por cima da própria lei que ele criou, dando um jeito. Boaz faz a mesma coisa. Deus faz a mesma coisa. Ele nos salva, mas ele não poupa sequer o próprio Filho diante da sua justiça implacável. Todavia, diante do seu infinito amor, ele não nos deixa sem um resgatador, que é Jesus. Ele não nos deixa sem um parente próximo para nos resgatar. Deus escolheu sacrificar o Cordeiro antes da fundação do mundo em favor do seu povo. E nós precisamos lembrar que desde então, como já dissemos, ele vem tomando prejuízo por conta desse resgate. Olha o que diz o texto aí. Quando Boaz chama o resgatador mais próximo às portas da cidade. E ele diz: olha, Ruth e Noemi estão aí de volta, você é o parente mais próximo. Resgate as duas, é o seu direito. O campo de Noemi está ali para ser comprado, você tem o direito de resgatar. E então o resgatador diz: ok, vou resgatar, vou comprar o campo dela. E aí Boaz usa de uma estratégia, ele diz: só que é o seguinte, você não pode ter só o campo. Se você for resgatar o campo, você tem que resgatar a Ruth também, tem que se casar com ela, porque Ruth veio junto com Noemi. O parente mais próximo diz assim: bom, então eu não vou poder resgatar, porque isso vai trazer grande prejuízo para a minha herança. Veja bem, você teria que comprar a terra, que na verdade não era sua, porque o primeiro filho que você tivesse era filho do marido falecido de Ruth. E esse campo seria herança desse filho. Então você estaria comprando uma coisa que não era sua. Na verdade, você estaria pagando por algo que não era seu, porque a lei de resgate era para preservar o que menos tem. Essa era a ideia, que não houvesse injustiça em Israel. E o resgatador diz: olha, vou tomar prejuízo, eu não quero. Fosse só para comprar o campo, tudo bem, mas eu vou ter que comprar o campo para herdeiro de outro? Não quero. Além disso, Ruth era uma moabita, ele não seria bem visto. Um israelita casando com uma estrangeira. Mas você percebe que Boaz, obedecendo à lei de Israel, ele convoca os anciãos à porta da cidade, ele instaura uma demanda judicial ali, e ele usa de uma estratégia, e a estratégia dá certo, e o resgatador desiste, e Boaz não se importa com o prejuízo que toma. Ele resgata Ruth e casa-se com ela. Da mesma forma, nós temos um resgatador que está no céu, um irmão mais velho, um parente próximo, que não faz contas, que não se importa com o prejuízo que vai tomar, para que nós possamos ser resgatados. Nós que éramos estrangeiros, alheios à comunidade de Israel, sem Deus, sem povo, sem nada, perdido nesse mundo. Mas em Cristo, nós somos feitos povo dele, diz Paulo em Efésios. Em Cristo nós somos resgatados, reconciliados com ele. Nós éramos estranhos como Ruth era, mas da mesma forma Deus proveu um resgatador, um irmão mais velho, alguém que pudesse nos tirar de onde estávamos e nos fazer povo dele, nos dar uma família, nos dar sustento,
cuidar de nós. Esse resgatador, ele é digno de confiança. Assim como Boaz, ele usou de tudo que ele tinha, de todos os recursos possíveis. Porque Boaz diz a Ruth, naquela noite: tenha certeza que eu te resgatarei. Eu vou dar um jeito. É o que Jesus diz na eternidade, diante do nosso pecado: eu resgatarei o meu povo. Eu vou dar um jeito. Porque a pergunta sobre o perdão de Deus não deveria ser: por que Deus exige um sacrifício tão grande para nos perdoar? Deus não poderia nos perdoar de qualquer forma? Por que Deus simplesmente não nos perdoa? Quando nós ofendemos alguém e nós temos que pedir perdão, ninguém exige um sacrifício. E Deus manda que nós perdoemos uns aos outros, sem pedir nada em troca. Por que Deus simplesmente não nos perdoa? Porque Ele não pode passar por cima da própria lei que Ele criou. Porque Ele é fiel. Não há infidelidade nele. Ele nos salva, mas sem descumprir a própria lei. Ele nos salva como Boaz salvou Ruth, resgatou Ruth, respeitando a própria lei que Ele criou. Todavia, Ele nos diz: apesar de todo o problema que eu tenho em perdoar, porque eu sou santo, porque eu não suporto o pecado, eu vou dar um jeito de resgatar o meu povo. A pergunta deveria ser: como é que Deus consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso pelo seu imenso amor. Porque Ele não faz conta. Porque Ele não está interessado em ter vantagem. Ele está interessado em doar-se. Ele veio para servir e não para ser servido. Esse é o caráter do Deus, do resgatador que temos. Nos momentos de dificuldades nós temos que lembrar: se Deus já nos entregou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas que precisamos? Perguntou retoricamente o apóstolo Paulo. A resposta é óbvia. Ele já tomou todos os prejuízos e continuará tomando todos os demais para ter o seu povo perto dele, para nos resgatar, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar de uma vida que não valia a pena. É a mesma história do profeta Oséias, em que Deus diz ao profeta: olha, Oséias, case-se com Gomer, a prostituta. A prostituta é o seu povo, que adultera com outros deuses, que não é fiel ao seu Deus. E Oséias casa com Gomer. E Gomer abandona Oséias e vai viver uma vida de prostituição de novo. No momento em que o profeta pensa: bom, agora estou liberado, Deus diz: vai lá e compra Gomer, resgata ela no mercado, porque agora ela é uma escrava de outro. E o profeta, a vida de profeta no Antigo Testamento não era fácil. A de hoje é fácil, mas do Antigo Testamento não era fácil. Ele tem que ir lá e comprar de volta o que já era seu. E é da mesma forma que Deus faz. Ele compra de volta, Ele resgata de volta o que já era dele, o seu povo. Ele paga uma grande quantidade, Oséias paga uma grande quantidade para ter a mulher que já era sua de volta. E ele diz: eu vou te resgatar, Gomer, e você vai ser minha. E eu vou te limpar e você vai ser fiel, e nós vamos viver juntos. Símbolo de Israel casando com seu povo. Símbolo de Jesus casando com a sua noiva. Apesar de tudo, apesar de todo o prejuízo que Deus tomou por nossa causa, perdendo a própria vida, Ele não abre mão de ter o seu povo perto dele. Não abre mão de ter um povo para si. Os seus planos não mudam, a sua fidelidade não muda diante da nossa infidelidade. Ele permanece fiel. Ele não muda nunca. Ele já tomou uma decisão que impacta as nossas vidas. Ele não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Ele tanto não se envergonha que Ele escolheu se tornar um de nós, um ser humano como nós. Na glória, Jesus tinha outra característica, mas Ele escolhe, no momento certo, se tornar exatamente um de nós. Ele escolhe nos honrar de uma forma como nenhum outro Deus na história poderia fazer. Jesus é o Deus homem, o nosso irmão mais velho, o nosso resgatador fiel, como foi Boaz na vida de Ruth. Amém?
nos momentos difíceis que você não souber o que fazer, então lembre-se. Escolha sempre estar com o povo de Deus como Ruth escolheu. Porque Deus escolheu abençoar o seu povo. Se você escolher sempre estar com o povo de Deus eu não quero dizer uma igreja específica, povo de Deus eu quero dizer, onde o evangelho é pregado verdadeiramente, aí está o povo de Deus. Se você sempre escolher isso, você sempre estará escolhendo bem. Nos momentos difíceis, lembre-se da fé madura de Noemi, que atravessou o vale escuro da dúvida e da desesperança, crendo que a última palavra era sempre do Senhor. Apesar dos nãos de Deus, ela continuou dizendo que Deus era fiel e que Ele era bondoso. Aceite os nãos de Deus sobre a sua vida. E lembre-se que assim como Boaz, o teu resgatador, não mediu esforços para te resgatar e ter você sempre perto. Lembre-se disso. O teu resgatador sempre estará lá quando você precisar. Sempre. A fidelidade de Deus não falha. A graça de Deus não falha. Jesus estará lá quando você precisar. Amém?